Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com cada um de vocês. Vamos alimentar a nossa alma e fortalecer o nosso espírito com mais uma meditação na palavra de Deus. Dessa vez, eu vou trazer um texto que também está no livro de Ezequiel. E Deus me chamou a atenção sobre algo que eu li nesse texto e eu estou aqui compartilhando com vocês. A referência bíblica está em Ezequiel, no capítulo 35, no versículo 11. E eu separei também o versículo 15 para mostrar para vocês um comportamento muito comum nos seres humanos que nós precisamos tomar muito cuidado para não cometer essa prática. Nós sabemos que Ezequiel foi levantado e escolhido por Deus para profetizar a nação de Israel e também para todas as nações vizinhas. E aqui, nesse trecho, nós temos uma profecia para o povo de Seir. Seir é um povo que tem um vínculo, está relacionado ao povo de Edom, os descendentes de Esaú, irmãos de Jacó. Portanto, esse povo é parente de Israel. Eles são irmãos antepassados de Israel. Vamos ver o que está escrito em Ezequiel capítulo 35, versículo 11. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano, eu lhe darei o castigo merecido por sua ira, sua inveja e seu ódio. Eu me revelarei a Israel por meio daquilo que fizer a você. Você se alegrou com a desolação do território de Israel, e agora me alegrarei com sua desolação. Você, povo no monte Seir, e todos que vivem em Edom serão exterminados. Então saberão que eu sou o Senhor. Eu acabei de ler os versículos de número 11 e 15 do capítulo 35 de Ezequiel. O que eu quero chamar a atenção aqui para a nossa reflexão é o seguinte: primeiramente, a lei da semeadura, a lei da recompensa, ela está presente em todos os livros, em todos os lugares na Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. O que eu quero dizer com isso? Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, seja algo de bom ou seja algo de ruim, nós vamos receber da parte de Deus, da parte do mundo espiritual, algo por isso que nós fizemos ou pelo que nós deixamos de fazer, seja algo bom ou seja algo ruim. Aqui nesse caso, nesse contexto de Ezequiel capítulo 35, no versículo 11, nós estamos falando de um pecado que provocou ardentemente a ira de Deus, a ponto de Deus condenar o povo de Seir a ser exterminado da face da terra. Ao lermos as profecias do livro de Ezequiel para algumas nações vizinhas de Israel, inclusive para Israel, Deus, apesar de derramar a sua ira sobre aquele povo, aquelas nações, apesar de destruir as suas nações e seus povos, ele teve um pouco de misericórdia e prometeu restaurar algumas daquelas nações, inclusive Israel. Mas no caso de Seir, não foi assim, não foi diferente. Deus não prometeu restaurar aquela nação. Ele prometeu que aquela nação seria completamente, definitivamente destruída, extinta da terra. E por que isso? Porque eles cometeram os seguintes pecados, que nós vamos meditar um pouco sobre eles aqui. E essa meditação é muito importante e necessária para nós, porque isso está presente no coração de todo ser humano. Não podemos esquecer de algo que está escrito lá no livro de Jeremias, no capítulo 29. Lá diz o seguinte: enganoso é o coração do homem e perverso, maligno. Quem o conhecerá? Apenas o Senhor sabe aquilo que pode fluir de dentro do nosso coração. Portanto, precisamos vigiar, buscar diariamente, constantemente conhecimento da palavra,
a fim de conhecermos mais sobre aquilo que agrada a Deus e sobre aquilo que não agrada a Deus, a fim de mantermos nossa amizade e comunhão com Ele. Então vamos lá. No versículo 11, Deus falou o seguinte, através de Ezequiel: eu lhe darei o castigo merecido. Portanto, Deus é justo. Ele retribui às pessoas, às nações, aquilo que elas merecem. E olha só, Deus falou que esse castigo era por causa da ira e da inveja e do ódio. E por quem esse povo de Seir sentia ira, tinha inveja e também sentia ódio? Era pela nação de Israel. Os israelitas eram odiados por todos os seus vizinhos e ainda a nação de Israel é odiada nos dias de hoje. O povo de Deus sempre é perseguido. Então Deus está falando aqui: eu vou dar a vocês o castigo merecido por sua ira, por sua inveja e por seu ódio. Então aqui fica o segundo ensino, pois o primeiro nós já vimos. Tudo aquilo que nós fazemos vai nos trazer uma recompensa. Portanto, se você tem ódio no seu coração, se você tem ira no seu coração, se você tem inveja no seu coração, corra aos pés de Deus em nome de Jesus, confesse a Ele esses pecados e peça a Ele perdão. Peça a Ele também que te liberte dessas amarras do maligno, pois essas coisas não provêm de Deus, são coisas terrenas, malignas e diabólicas. E se você permanecer com esses sentimentos no seu coração, Deus pode trazer alguma condenação, algum mal sobre a sua vida. Portanto, peça perdão a Deus, confesse esses pecados para Deus, se arrependa e se esforce para não praticá-los mais. Peça ajuda de Deus, peça ajuda ao Espírito Santo. Passe mais tempo na presença de Deus, em oração, meditando na palavra e faça com certa frequência jejum para o seu fortalecimento espiritual. Isso vai te ajudar muito caso você esteja enfrentando esse tipo de problema, sentindo ira no coração, sentindo inveja das pessoas e também sentindo ódio. Então nós vimos aqui o primeiro ensino da lei da semeadura, que tudo aquilo que nós fazemos nós vamos colher. E o segundo ensino é que nós não podemos ter ira no nosso coração, nem inveja e nem ódio. Esse foi um dos principais motivos que levou Deus a exterminar o povo de Seir da face de toda a terra. E ele continua dizendo ainda no versículo 11: eu me revelarei a Israel por meio daquilo que fizer a você. Em outras palavras, Deus aqui está querendo dizer que ele mostraria para o povo de Israel a sua justiça, que ele é um Deus vivo, real e verdadeiro, que aquele povo que fez e desejou o mal contra Israel não ficaria impune, não ficaria sem receber a recompensa pelo seu mal, o mal que eles praticavam contra o povo de Israel. Eles tinham inveja, ódio do povo de Israel e também eles sentiam ira e praticavam males contra eles. Se nós buscarmos outras referências bíblicas em outras partes do livro de Ezequiel, em outros textos da Bíblia, nós vamos encontrar isso. Agora vamos para o versículo 15. Deus continua falando: você se alegrou, aqui falando do povo de Seir. Eles se alegraram com a desolação, ou seja, a destruição do território de Israel. Deus havia destruído a nação de Israel e por causa disso o povo de Seir ficou alegre. Eles se alegraram com a destruição de Israel. E Deus diz: agora me alegrarei com a sua desolação ou destruição. Fica aqui o terceiro ensino para nós aqui nesse trecho bíblico de Ezequiel capítulo 35, no versículo 11 e no versículo 15. Nós não podemos sentir alegria com a destruição dos nossos inimigos, nem mesmo com a destruição das pessoas que não gostam de nós, aquelas pessoas que nós não temos afinidade ou não vamos com a cara delas, aquelas pessoas que não gostam da gente. Nós não podemos nos alegrar com o mal de ninguém, nem Deus, que é o juiz justo, todo-poderoso, que tem o direito de julgar e condenar e fazer o que quer com qualquer pessoa. Ele tem prazer
na morte do ímpio, conforme diz em um texto no livro de Ezequiel. Deus deseja que nós sejamos como ele. Portanto, nós precisamos orar a Deus e pedir a ele que nós venhamos ter os frutos do Espírito, principalmente o amor. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele vai falar sobre vários dons espirituais, vários dons ministeriais, mas ele diz que sobre todas aquelas coisas existe algo mais excelente, algo principal, algo perfeito, que não falha, inclusive é eterno e nunca vai passar. Ele fala de um dom que é chamado de amor. E é sobre isso que nós devemos pedir a Deus, colocar amor nos nossos corações. Algo muito difícil, na minha opinião, um dos mandamentos mais difíceis é amar o nosso próximo. Em uma das cartas do apóstolo João, ele diz que Deus é amor. Então nós também devemos ser amor. Nós devemos ser a imagem e semelhança de Deus. E o povo de Seir, esse povo se alegrou, eles ficaram felizes com a destruição do povo de Israel. Deus não deseja que nós nos alegremos com a destruição, com a tristeza, com o fracasso, com a derrota das pessoas. E olhem que esse povo eram parentes do povo de Israel. Não é diferente desde o início da história. Caim matou Abel por causa de inveja. Nos dias de hoje também não está diferente. Precisamos cuidar do nosso jardim, o nosso coração. Conforme diz em algum lugar na Bíblia, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. O Senhor Jesus Cristo falou também que é do nosso coração que surgem todos os males que tem na humanidade saem do coração do homem. As invejas, homicídios, adultérios, entre outros pecados. Por isso nós precisamos estar em constante vigilância, buscando ao Senhor todos os dias, passar tempo na presença de Deus, orar ao Senhor, conversar com Ele, meditar na palavra e fazer jejuns frequentemente. Isso ajuda a alimentar a nossa alma, fortalecer e purificar a nossa alma, a nossa mente e o nosso espírito. Vamos avançar agora no capítulo 15, ou melhor, no versículo 15 do capítulo 35 de Ezequiel. Está escrito: você se alegrou com a desolação do território de Israel, e agora me alegrarei com sua desolação. Você, povo no monte Seir, e todos os que vivem em Edom serão exterminados. Então aqui Deus, ele decretou a sentença, já estava decidido, não havia volta para aquele povo. E finaliza o versículo 15: então saberão que eu sou o Senhor. Vemos aqui que é algo muito grave. Deus decidiu exterminar, eliminar uma nação para sempre. Nós sabemos muito bem que existem cidades dos tempos bíblicos, cidades milenares que já existiam e foram fundadas muito antes de o Senhor Jesus Cristo ter vindo à Terra como homem. E tem algumas dessas cidades na Bíblia que existem até hoje. Agora, Deus eliminou algumas delas, ou melhor, vamos dizer, a maioria delas. Deus eliminou muitas dessas cidades, muitas dessas nações, por causa de vários motivos, principalmente por causa de pecado. E no caso da nação de Seir, nós vimos aqui que o principal pecado deles era a ira, a inveja, o ódio contra Israel, e eles se alegravam com a destruição de Israel. Existem outros males também que eles faziam. Para isso nós precisamos ler outros textos. Agora eu quero ler para vocês aqui, já partindo para o final dessa reflexão. Mateus capítulo 7, versículo 12. Olha esse ensino de Jesus. Em todas as coisas, façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam. Essa é a essência de tudo que ensina a lei e também ensinam os profetas. Jesus está dizendo que nós precisamos tratar as pessoas da mesma maneira que nós desejamos que elas nos tratem. Portanto, se essa nação, esse povo de Seir, entendesse esse ensino e quisesse praticar esse ensino, eles
se esforçariam para ter paz e para serem amigos de Israel. Dessa forma, eles amariam Israel e não ficariam alegres com a destruição de Israel. Pelo contrário, eles ficariam tristes e jamais sentiriam ira, inveja ou ódio. Eles teriam sentimentos bons, eles amariam o povo de Israel. Então Jesus deixa esse ensino aqui para nós. Em todas as coisas, nós devemos fazer às pessoas o que nós desejamos que eles nos façam. Essa é a essência de tudo que ensinam a lei e os profetas. Você deseja que as pessoas fiquem iradas com você? Você deseja que as pessoas sintam ódio de você? Você deseja que as pessoas sintam inveja de você? Pois bem, é sobre isso que Jesus está falando. Se você deseja que as pessoas te tratem com respeito, com amor, não sintam inveja nem ira, pelo contrário, desejem o seu bem, você deseja tratar as pessoas da mesma forma. E para finalizar, o último versículo da nossa reflexão está em Provérbios capítulo 17, ou melhor, Provérbios capítulo 24, versículos 17 e 18. Está escrito o seguinte: não se alegre quando seu inimigo cair, não exulte quando ele tropeçar, pois o Senhor se agradará disso e dele desviará a sua ira. Eu usei esse versículo aqui em alguns vídeos que eu gravei anteriormente aqui no canal, falando sobre não desejar o mal do nosso próximo. Essa reflexão aqui também traz de maneira muito intensa esse ensino. Nós não devemos desejar o mal do nosso próximo, pois tudo aquilo que nós plantarmos, certamente nós vamos colher. Até mesmo coisas relacionadas aos nossos sentimentos, algo que eu tenho falado muito, não apenas as nossas práticas visíveis, aquelas coisas que as pessoas podem ver, mas Deus sonda tudo. O pecado não é algo que acontece apenas no olho visível, no natural, nas coisas que a gente fala e as pessoas podem ouvir. O pecado também ele pode acontecer no âmbito interior, nos nossos pensamentos, sentimentos, desejos, intenções, os nossos planos, maquinações do coração. Precisamos ficar atentos sobre isso. Ao ler esse trecho bíblico aqui, sobre o que estava acontecendo com o povo de Seir em relação ao povo de Israel e o que Deus mandou o profeta Ezequiel declarar para eles, eu me lembrei dessa passagem de Provérbios capítulo 24, no versículo 17 e também no versículo 18, aonde Deus nos ensina que não devemos nos alegrar quando o nosso inimigo cair, nem o nosso inimigo, quando ele cai, quando ele se dá mal, nós devemos nos alegrar. Não devemos nos alegrar, nem sentir prazer, nem sentir satisfação com o mal de ninguém. Não exulte quando ele tropeçar, pois o Senhor vai se desagradar disso, fala no versículo 18. Deus não gosta disso. E no final do versículo 18 diz, e dele se desviará a sua ira. Se Deus se desvia, ou melhor, se a ira de Deus se desvia daquela pessoa ímpia, daquela pessoa má, que é inimiga do povo de Deus, porque o povo de Deus se alegrou com o mal do inimigo, para onde essa ira vai? Provavelmente Deus vai se irar com quem está se alegrando com aquele que está sofrendo algum tipo de desastre, algum tipo de derrota. Então, meus irmãos, ficamos por aqui com este ensino. Guarde essas palavras no seu coração. Medite na palavra de Deus todos os dias, nem que seja um versículo por dia. Se vocês meditarem durante o dia inteiro em apenas um versículo, isto vai fazer muita diferença na sua vida. Ore a Deus todos os dias, fale com Ele todos os dias. Jamais deixe de confessar os seus pecados a Deus. Em 1 João capítulo 1, versículo 9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus deseja que nós tenhamos comunhão com Ele, que nós venhamos andar em paz com Ele, pois Ele tem grandes promessas para nós, principalmente a promessa da vida eterna.
Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês deixem o like para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas e assim mais pessoas serão abençoadas pela palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, em seus grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, no Facebook, no Instagram, em todos os lugares, para que as pessoas venham ouvir a voz do Espírito Santo através dessa mensagem. Caso você seja novo por aqui, se inscreva e ative as notificações para não perder novos vídeos. Muito obrigado por mais uma visita no canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue lhes abençoando.